Olá, eu sou Eldio Lobo, médico nutrólogo e psiquiatra. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, eu sou médico nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia e Associação Médica Brasileira, onde também na ABRAM sou professor do curso nacional de nutrologia, onde formamos centenas de médicos anualmente. Sou médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. E o meu mestrado é em Administração Estratégica, de onde eu trago informações, técnicas e metodologias da administração para facilitar o processo de emagrecimento. Então, esta é uma mini aula que procura responder dentro da ética médica para esse tipo de exposição pública se a venlafaxina emagrece. A venlafaxina é um medicamento que foi pesquisado, industrializado e indicado para o tratamento inicialmente da depressão e depois também de transtornos ansiosos e, de maneira secundária, para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar trata-se de uma condição clínica que é estudada e tratada tanto na especialidade médica psiquiatria, como também na especialidade médica nutrologia, que tem entre os seus sintomas compulsão alimentar, ou seja, ingestão de quantidades exageradas de alimentos com a sensação de falta de controle, isto ocorrendo em um pequeno intervalo de tempo, a ponto que alguns pacientes relatam que a compulsão alimentar foi tão rápida que não tem lembrança nem da percepção de cheiro, sabor, textura, temperatura dos alimentos. Sendo que, infelizmente, em casos mais graves, às vezes até acontece de ingerir junto alimentos doces e salgados ao mesmo tempo, sem que tenha pertinência cultural, ou doces e salgados que já estão, inclusive, perdidos, até com mofo. Então, no transtorno de compulsão alimentar, há essas ingestões volumosas de alimentos, sendo que não tem o comportamento purgativo como acontece na bulimia nervosa, ou seja, são pacientes que não provocam vômitos, diarreia e nem fazem atividades físicas exageradas. Logo, acumula-se muito calorias e esses pacientes são obesos. As pesquisas são um pouco divergentes, mas em média aponta-se que até 2/3 dos pacientes obesos que procuram tratamento, além da obesidade, apresentam também como comorbidade, apresentam também o transtorno da compulsão alimentar, E o transtorno da compulsão alimentar pode ser tratado medicamentosamente, não só medicamentosamente, com antidepressivos, como fluoxetina, como sertralina e também com venlafaxina. Venlafaxina geralmente não é a primeira escolha para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Não é a primeira escolha. Ele é usado quando outros tratamentos medicamentosos, por exemplo, de fluoxetina e sertralina, falharam. Então, dando a primeira parte da resposta para a pergunta, venlafaxina emagrece? De maneira direta, não. Até porque venlafaxina não tem como efeito colateral clássico anorexígeno, ou seja, redução do apetite. Então, o que pode acontecer são pacientes obesos que apresentam a comorbidade, ou seja, o transtorno da compulsão alimentar, e em função deste tenham ganho peso, pelo uso da venlafaxina, reduzam essas compulsões alimentares e logo reduzam o peso. Então, essa é a perspectiva que a venlafaxina pode contribuir de maneira indireta para a redução do peso. E um tratamento medicamentoso com venlafaxina tem uma grande vantagem, ou seja, ele é bastante seguro para o tratamento, embora não seja de primeira escolha, de condições, por exemplo, de tabagismo, onde a bupropiona tenha falhado e na compulsão alimentar. Venlafaxina é bastante seguro no tratamento da depressão, dos transtornos ansiosos, e um outro modo indireto também que a venlafaxina pode contribuir para a redução do peso é que vários pacientes com obesidade também apresentam ao mesmo tempo transtornos mentais, especialmente transtorno depressivo e ou transtornos ansiosos,
como fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. Então, pacientes obesos, tendo comorbidade com transtornos ansiosos, com depressão, podem beneficiar-se de maneira indireta também para a redução do peso, porque o tratamento com a venlafaxina, resolvendo os sintomas depressivos e ansiosos, facilitará o processo de emagrecimento. E a venlafaxina, então, é uma substância que tem muita segurança para não causar dependência. Então, a venlafaxina não causa dependência porque trata-se de uma classe medicamentosa dos antidepressivos receitado naquela prescrição de 2 vias carbonada, em que uma fica na farmácia para o controle da vigilância e a outra vai com o paciente para acompanhar a sua posologia. Venlafaxina, se tiver que ser usada em médio e longo prazo para o tratamento de manutenção da depressão e da ansiedade, junto com o processo de emagrecimento, tem absoluta segurança. Não causa dependência. Esse é um senso comum errôneo. Infelizmente, até alguns profissionais de saúde também têm essa interpretação distorcida. E não é a primeira escolha no tratamento da compulsão alimentar, ficando reservado então para os casos onde o paciente não adaptou com outros tratamentos medicamentosos de primeira linha. E as doses são flexíveis e, felizmente, venlafaxina, que até poucos anos os pacientes reclamavam muito do alto custo, felizmente agora ela tem uma perspectiva bem mais em conta e viável financeiramente, já que ela não está padronizada na maior parte dos serviços de saúde pública. Dessa maneira, venlafaxina, então, emagrece ou não emagrece? A conclusão que fica que ela pode, de maneira indireta, facilitar o processo de emagrecimento para pacientes que apresentam, além da obesidade, ou depressão, ou transtornos ansiosos, cujas condições clínicas estivessem atrapalhando o processo de emagrecimento. Ou para pacientes obesos que apresentam também transtorno da compulsão alimentar e que, com esse tratamento medicamentoso da venlafaxina, reduz o número de compulsões, reduz o número de quantitativo de calorias ingeridas, logo facilita o emagrecimento. Geralmente com resultado menor do que aquele esperado, tanto pelo prescritor como pelo paciente. Então, nós queremos enfatizar que o programa que propomos de administração mental do emagrecimento, em parte, ele pode ser medicamentoso a partir de uma consulta médica especializada que avalie o paciente globalmente, laboratorialmente, por exame físico, exame de imagem e chegue-se à conclusão se ele tem ou não tem, além da obesidade, comorbidades clínicas como diabetes, hipertensão, doença tireoide, anemia, comorbidades psiquiátricas como transtorno depressivos, transtornos ansiosos. Então, o tratamento medicamentoso é uma parte. E que necessariamente precisa também de atividade física. A atividade física que nós recomendamos, não deixamos de recomendar nenhuma, mas temos uma preferência pela Zumba. Porque quando estávamos estruturando esse programa, eu e a doutora Ana Carolina Schmidt, psicóloga notória, nós fizemos uma pesquisa com os nossos pacientes de qual atividade física preferiam. Não foi uma pesquisa científica, e sim uma pesquisa por amostra. E foram unânimes de escolherem a Zumba. Daí, para facilitar o contato com as aulas de Zumba, ela está no formato digital online. Então, os nossos pacientes têm acesso a um login e senha que podem realizar Zumba de casa, qualquer dia, qualquer momento, conectados à internet. E alguns dias da semana ao vivo. Também, nós fizemos uma pesquisa de qual dieta os nossos pacientes, clientes, parceiros mais desejavam informações. E a dieta da moda do CAM foi a mais solicitada. Disto, nós buscamos conceitos e aplicações da dieta do CAM, abrasileiramos, já que ela é de origem francesa, e também fizemos um modo digital de transmitir os conhecimentos da dieta do CAM. E catalogamos as principais queixas, dúvidas, limitações, dificuldades dos pacientes obesos do ponto de vista comportamental, emocional e dos pensamentos. E a partir dali, eu e a professora Ana Carolina, usando técnicas de psicoterapia
e de administração, propomos também um conjunto de práticas, técnicas e habilidades para que os nossos pacientes possam usar e vencer dificuldades, tanto com os familiares que possam estar sabotando o seu tratamento de emagrecimento, como até, algumas vezes, o próprio paciente faz a autossabotagem para não ter sucesso no seu tratamento. Enfim, nós agrupamos tudo que era possível digitalizar, atividade física, zumba e outras, dieta, Dukan e outras, coaching, para que o paciente facilitasse sua adesão a um programa completo de emagrecimento e, de maneira imprescindível, consultas médicas periódicas para o possível uso de tratamento medicamentoso, como, por exemplo, da venlafaxina. Dessa maneira, então, estamos aí ofertando as informações sobre o nosso programa Administração Mental do Emagrecimento. Aqui estão os dados de contato para você que quer marcar consulta, no 11 41140019 e no 11 99622 8835. E também esteja muito à vontade, nossos colegas médicos que me conhecem nas palestras que eu ministro nos congressos brasileiros de psiquiatria, nutrologia e em outros ambientes. Então, nos procuram para consultoria e parceria na implantação de programas de administração mental do emagrecimento em suas clínicas. Com muita satisfação, nós formatamos esse programa para realizar parcerias estratégicas, porque nós queremos multiplicar o número de pacientes beneficiados com essa metodologia. Dessa forma, então, os colegas médicos também, gestores, proprietários de clínicas, consultórios, ambulatórios, fiquem à vontade para nos contactar por esses dados aqui colocados. Mais uma vez, então, agradeço muito, em nome da equipe Vida Mental, por terem assistido esse vídeo até agora. Já aproveite, então, por favor, cadastre aqui no nosso canal do YouTube e continue recebendo informações valiosas sobre emagrecimento saudável, sustentável e, acima de tudo, responsável. Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço em nome da equipe Vida Mental. Até a próxima!